vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Juízes. Juízes, capítulo 13. 13. Amém? Então nós vamos iniciar a leitura no versículo 2. Segundo versículo. Havia um homem de Zorá, da clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certa dia, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tivesses filho. Contudo, conceberás e darás à luz a um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho, e ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Em seguida, a mulher foi contar tudo ao seu marido e disse: um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência de anjo de Deus. Tal era o seu poder e majestade. Não lhe perguntei aonde vinha, tampouco me revelou o seu nome. Mas ele me prometeu: conceberás e darás luz a um filho. De hoje em diante não beberás vinho, nem qualquer bebida fermentada. E não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe até a morte. Vamos só pular para um versículo, só que é o 18. O anjo do Senhor lhe respondeu: meu nome é inefável, maravilhoso. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, acabamos de ler a tua santa palavra, com a ajuda do teu Santo Espírito, nos abençoe e nos dê direção. Perdoa meus pecados, meus erros e nos usa como instrumento nesse santo local. Deus seja louvado. Pode se assentar. É uma palavra forte. Essa mulher, que não fala o nome dela, do marido, Manoá, ela é estéril. Mas tem uma coisa estranha aqui, para nós. Ana era estéril quando ela concebeu Samuel. Assim foi com Sara, Rebeca. Muitas mulheres eram estéreis. E todas elas, do ventre delas, nasceram salvadores, homens que estavam mudando a história da humanidade, do povo de Deus, lógico. Então Deus separou essa mulher para conceber a vontade dele. Porque se ela não fosse estéril, automaticamente ela teria relação com o esposo e teria um filho, vários filhos, normal. Nada de errado nessa história. Mas Deus reservou essa situação para ele. A igreja é uma mulher, porque ela é a noiva do Cordeiro. A igreja, ela era estéril. A igreja era estéril. Aí Deus, dentro da sabedoria dele, ela deixou de ser estéril. Por quê? Ela se formou nesse mundo. Ela, no plano de Deus, ela existia, mas ela estava estéril. Aí ela veio para a terra e Deus formou. E nós somos esses filhos. O filho daquela que era estéril. Vocês vão entender. Nós vamos chegar aqui e vamos voltar ali. Aí Deus apareceu para Manoá, para a mulher de Manoá, explicou tudo, falou, os dois receberam, depois, na história toda, a conversa com o anjo, foi decretado, vai nascer. Só que, o que ele falou para a mulher? Você vai ficar grávida. Beleza, ela não era estéril, mas você vai ficar grávida. Eu vou abrir tua madre. Beleza. Só que você não vai tomar bebida forte ou fermentada e cuidar da alimentação. Por quê?
existe isso. Isso aqui é um segredo. E esse segredo é problemático para nós. O inimigo, ele entra principalmente na ilusão. O que é ilusão? É a bebida. A bebida gera ilusão. A pessoa, quando bebe, fica mais corajoso, outro fica deprimido, uns ficam alegres. Ou seja, muda. A bebida, ela transforma a pessoa. Então a pessoa está normal, ela vai para um lugar, ela começa a beber, ela começa a falar demais, ou começa a falar de menos, ou começa a fazer ou não fazer, enfim, tem uma mudança brusca. E a alimentação, o que faz a alimentação? A alimentação é o segredo da tua disposição. Então quando você come muito, demais, você perde o quê? A disposição. Quando você perde a disposição, o que acontece dentro do teu organismo? Dentro do teu organismo, ele manda uma mensagem para o teu cérebro. Ele manda aquela mensagem para o teu cérebro que você está incapaz de fazer alguma coisa. Trabalhar, fazer, o cara vai dormir, encosta na árvore, enfim. Ele manda aquela mensagem de incapacidade. Presta atenção como o negócio é profundo. Toda vez que você come aquele alimento que mandou essa mensagem, mesmo que você esteja ativo, vai mandar uma mensagem que você é incapaz. Então, os nutrientes daquele alimento que é proibido, mesmo que seja em outras coisas, naquele nutriente, vai sempre mandar uma mensagem que você é incapaz. Por isso que nós, eu e você, engordamos, saímos do peso, começamos a ter sonolência, ou não dormir, ter problema de saúde grave, porque tudo oriundo desta mensagem. Por isso que Deus fala dos alimentos que pode, os que não pode, aquela conversa toda que a gente conhece. Porque esses alimentos que Ele permite, eles mandam uma mensagem que você é forte, que você pode, aquilo não tem interferência em você. Aqueles que são condenados são alimentos que vão dar interferência na tua mente. E esses alimentos vão trazer transtorno para você. Quando Deus ia levantar Sansão, o homem que seria o libertador, dar início à libertação do povo de Israel, e essa era a história, ele preparou esse moço para quê? Para que ele fosse forte. Preparado para ser uma fortaleza. Então, não deixa ele cortar o cabelo, enfim, teve toda a instrução que ele recebeu, de alimentação, de bebida, de todas as coisas. Só que, aonde Deus colocou a força dele? Deus colocou a força dele, simbolicamente, para nós aqui, no cabelo. Por que colocou no cabelo? Aqui existe uma chave da vitória. Onde está o cabelo? Na cabeça, na consciência. Então, qual que é a mensagem que Deus está transmitindo para nós hoje? A tua força, tudo que você tem, está na cabeça. Está tudo na cabeça. Então, a tua força de vontade, a tua força de reagir, a tua força de aprendizado, tudo que existe no homem de Deus está na mente. O que é cortar o cabelo? Cortar o cabelo é você deixar de receber as coisas de Deus. Deixar a palavra de Deus de lado. Simbolicamente, a cobertura que é o cabelo, para nós, é a palavra de Deus. Então, a palavra simboliza aqui como se fosse o cabelo. Analogia. Então, essa palavra de Deus é a que dá cobertura para você. Ela está te dando cobertura. Quando eu corto a palavra, corto o meu cabelo, eu perco a força. Então você perde a força espiritual, material, tudo, porque você cortou a palavra de Deus na tua vida. Você está substituindo pelos nutrientes condenados. Então eu começo a me alimentar das coisas que são do mal. Eu vou lá, é bebida, não é bebida no sentido desse povo que bebe assim, legal, né? Gosta de uma cachaçinha aí.
abusa. Estou falando de coisas, estou falando daquele pessoal que abusa mesmo, né? Então você começa a deixar entrar dentro de você as coisas que são condenadas, ou seja, o teu cabelo, você está cortando o teu cabelo porque a proteção não existe, você perde as forças e o mal se apodera de você. Quando o mal se apodera de você, presta atenção num negócio aqui que é muito importante isso, e acontece que a maioria dos cristãos, e isso a gente chora por dentro, e não pode fazer nada, porque você deu autorização para que aquilo acontecesse. Você fica de mão atada, você fica orando só, mais nada, até a pessoa mesmo se libertar, porque a pessoa, a única que pode sair. Quando Sansão deixou a palavra de lado, cortou o cabelo, deixou a palavra de lado, começou a fazer as coisas do mundo. O que aconteceu? Cegaram os olhos dele. Ele deixou de enxergar Deus. As pessoas, quando partem para essa situação do mundo, por isso que você vê um monte de gente ex-crente aí, nessa situação horrível aí, droga, bebida, favela, enfim, horrível. Por quê? Ele está cego, ele foi cegado. Sansão foi cegado, ele não enxergava mais Deus. Por quê? Porque ele deixou entrar tudo aquilo que era o mundo. Ele deixou a palavra de lado, ele cortou o cabelo. A cobertura que ele tinha foi embora. Ele não tinha mais cobertura. Ele ficou cego. Quando ele ficou cego de Deus, acontece muito com o crente isso, hein? Que eu vou falar aqui agora. Você pode murmurar, achar que está errado, mas O que fizeram com Sansão? Colocaram um jugo nele e ele ficou rodando. Sem destino. Ele pegava um negócio, uma moinha e ficava rodando. E todo mundo satirizando, tirando sarro. Assim é o crente, fica rodando. Fica pulando de igreja em igreja, fica ouvindo um monte de coisa, fica que nem bobo rodando, não tem raiz. Fica rodando. Sem fundamento nenhum. Sansão estava nessa situação. Ele virou escárnio, porque ele cortou o cabelo, tirou a palavra e confiou nele, mas ele perdeu aquela confiança que ele tinha, porque a força dele não vinha dele, vinha de Deus. Deus falou lá atrás, ele não pode cortar o cabelo. Não falou para ele, eu vou dar a força é dele. Não, eu vou mandar para ele uma força. Deus, eu vou mandar a força. Ele não pode cortar isso aqui, porque é o elo de ligação. Só Deus sabe o porquê. É o elo de ligação que eu tenho com ele. Qual que é o elo de ligação com o crente? É a palavra dele. Não é o pastor, não é a pastora, não é o bispo, o apóstolo, não importa quem. Não, o elo de ligação que Deus tem com a gente, com qualquer um de nós, é a palavra de Deus. A palavra é o elo de ligação. Quando a gente corta a palavra, nós estamos cortando, nós estamos andando em círculo. Tem um símbolo aí que eu fico olhando, e tem um monte de crente que usa esse símbolo. Eu fico olhando aquilo e fico assustado de ver como o inimigo é astuto. É um 8 deitado. Um monte de lugar usa esse símbolo. Infinito. Olha, é infinito, você não sai da prisão. Não tem saída. E ninguém vê isso. Não tem saída. O cara usa um símbolo que não tem saída. Como é que eu vou usar um símbolo que não tem saída? Como é que eu vou chamar para a minha vida uma coisa que não tem saída? Infinita. É o símbolo do infinito. Que infinito? Conversa mole que é essa? Aonde? Então nós temos que estar entendendo essa mensagem que Deus deu. Espera aí. Deus quer que a minha existência tenha valor. Se Deus plantou você como servo de Deus e serva de Deus, porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito, não importa qual que é, mas Ele tem um propósito. Até falei, não sei se para quem que eu falei para alguém, eu falo demais e eu esqueço quem que eu falei, mas falo, quero saber, vou falar! Aí, tem um camarada muito famoso aí na televisão, que é artista da Globo, muito famoso, não sei o que, Solano, alguma coisa aí, Mateus, testemunho maravilhoso que está aí na internet, eu vou falar porque é lindo. Ele falou assim, vocês conhecem alguém que é ateu? Que fala que a Bíblia é o conto da carochinha, que não acredita nessa baboseira de milagre, que não acredita em Jesus, não acredita, foi falando.
O povo deve ter ficado com ódio dele. Ele falou assim, essa pessoa era eu. Até o dia que Jesus me converteu. Ó, o cara é famoso pra caramba. Hoje, eu tenho um propósito na vida. Ei, que coisa linda. É falar de Jesus para toda criatura. Usar a minha influência para falar de Jesus. Aonde eu estiver, enquanto eu tiver vida, eu vou falar do Criador. Ele é maior que todas as coisas. Veja bem, nós temos essa opção de fazer o que Deus está mandando a gente fazer ou usar a unção de Sansão, não fazer nada, não levar a mensagem. No mundo, eles não estão passando como... Está tendo uma transformação absurda. Teve uma cruzada na Nigéria. O camarada montou um pastor, um fundo assistencial dos Estados Unidos. Oklahoma, Deus abençoe, Deus seja louvado. Financiou o povo, foi para lá. Um lugar enorme. Anunciou, dia tal vamos ter isso aqui para Jesus, a cruzada para Jesus. Os bruxos da Nigéria ficaram uma semana, cravaram um monte de demônio no chão, fizeram todo tipo de coisa, subiram, desceram, voaram, fizeram, aconteceram uma semana. Não vai ter ninguém aqui. Aí chegou no dia, está na internet até, chegou o dia da cruzada. Tinha poucas pessoas, 300 mil pessoas. Quando mostra assim, você vê que não tem fim. 300, é uma população de uma cidade aí. 300 mil pessoas foram ao encontro do Senhor Jesus. 300 mil pessoas. Agora, por esses dias aí, não sei que dia que vai ser, reservaram o Mineirinho, lugar ali do Mineirão tem o Mineirinho. Uma cruzada evangélica. Entre som, equipamento, tudo vai ficar em 6 milhões. É uma grana. Levantou um homem que não tem nada a ver com a obra de Deus, milionário. Não vou citar o nome porque não deu autorização. Falou, quanto que é? 6 milhões. E por que não está acontecendo? Nós estamos levantando um fundo, para de levantar fundo agora. É 6? Eu vou dar 7. 6 para coisa e 1 além. Tem nada a ver com o Evangelho, nada a ver com Deus. Bom, por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso para dar a moça do café, que me serve. Falou, por quê? Ela me serve café desde quando eu nasci. Meu pai, eu, me pegou no colo. O que foi? Ela teve câncer terminal. E é crente. Ela entrou na minha sala e falou assim, eu vou começar a quimioterapia. Meu Deus falou assim para mim que eu vou ficar 1 mês lá. Nessa data, nesse dia, eu queria que o senhor fosse lá, em respeito a mim. Eu sei que o senhor não é crente, nada, mas eu gostaria que o senhor fosse lá. Tem algum problema? Ele falou, não, vou. Naquele dia ele foi lá. E os médicos falaram, amanhã ela não sobrevive. Ele sentou na mesa e viu, lá do lado, e viu ela esticada lá. Ele falou que ele estava lá, tranquilo, pegou o celular para ver um negócio. Ele falou assim que deu uma luz que encheu o local, que ele quase ficou cego, aquela luz. O que é isso? Ele fez assim, ó, o que é isso? Na hora que ele abriu o olho, a luz foi embora. Na hora que ele olhou para a mulher, ela estava sentada, rindo. Falou, Deus marcou aquele dia porque ele queria te provar que ele é meu Deus que cura. Ele falou assim, esse Deus nunca vi isso na minha vida. Ele até usou aquele termo mundano, né? Ele é o cara. Ele falou, esse Deus é o cara. O que é isso? Então, tudo que tiver dele, eu vou financiar. Quando eu fiquei sabendo que precisava de 6 milhões, o que é 6 milhões para mim? Eu gasto 15 nas minhas aeronaves de combustível. O que é isso aí para mim? Você está brincando. Toma aí. Então,
Deus, quando Ele tem um plano para o povo dele, não tem dificuldade. Agora, peraí, eu não vou cortar meu cabelo. Eu não vou me afastar da palavra de Deus. Deus ainda teve misericórdia. Por que Ele teve misericórdia? Porque foi Ele que plantou Sansão ali, na barriga daquela mulher. Então, era uma tentativa que não deu certo. Beleza. O homem interferiu no meio. Mas ele voltou a crescer o cabelo dele, ele pediu para ficar lá no meio, nas colunas, enfim, morreu todo mundo lá, aquela conversa toda, ele junto com o pessoal, tudo. Mas veja bem, por que eu deixei essa palavra e primeiro foi Davi e depois essa? Esse primeiro foi levantado para fazer o que Davi fez, mas ele não fez. Deus desistiu? Não. Ele só substituiu, pegou outro, falou, esse aqui vai fazer, e fez. E Davi fez, nós já acabamos de ler. Então, está na tua mão a tua vida. Se Deus te chamou para você fazer alguma coisa, não murmura. É difícil? Muito. Muito. Não existe nada fácil na obra de Deus. O caminhar é cheio de pedregulho. Sim. Porque nós vamos herdar algo que o mundo não vai herdar. O mundo não vai herdar a coroa da vida eterna. O mundo não vai herdar aquilo que os olhos não viram, aquilo que não subiu no coração do homem. Nós sim. Nós vamos herdar a maravilha. Nós vamos estar junto com Jesus. Eles não. Nós temos a salvação e a vida eterna. Eles não. Então esse mundo não é a nossa pátria, não é o nosso local. Então nós estamos aqui para produzir bons frutos para o Senhor. Ah, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que fazer, lógico. Ninguém está falando que não. Mas preservar o reino. O meu trabalho tem que produzir o reino. A minha família tem que produzir o reino. A minha família tem que estar em comunhão. Deus quer que as famílias de Deus estejam em comunhão com a palavra de Deus. Ele ensina o marido a ser homem e ensina a mulher a ser mulher. A mulher cuida das coisas da família, do lar. Não que ela não possa trabalhar, porque hoje é difícil. Não tem essa? Tem. Mas o homem tem que ser o clã, o cabeça. E Deus vai ensinando. Quando há disfunção, Deus quer ensinar. Peraí, deixa eu te ensinar isso aqui. Para que a família de Deus tem que ser perfeita, para que o inimigo não entre, senão o inimigo entra. Alimentação. Quando eu permito que o vinho forte ou a alimentação entre no meu meio, eu deixo de servir ao Senhor da maneira que Ele quer para mim. Porque parece que não, mas dá interferência. E o inimigo sabe disso. O inimigo chama e dá distração. O que o inimigo está fazendo nesses últimos momentos aí? Lançando distração em cima de distração. Colocando na frente dos nossos jovens que ele não é o que ele foi formado. Você não é isso, você não é aquilo. Você escolhe o que você quer. Como é que você escolhe o que você quer? Você consegue transformar a tua natureza interna naquilo que você quer por fora? Eu não me sinto mais X, eu me sinto Y. Beleza, vamos respeitar. A pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu não me sinto mais como Deus me formou, eu me sinto dessa forma. Legal. Esse é o desejo? É. Então, para pensar uma coisa. Vem aqui. Internamente, você é o quê? É isso que você pensa ou que você foi formado? Não, é o que eu fui formado. Então, mentaliza aí agora que você quer que dentro de você também se transforme. Você consegue? Não. Você pode até tirar alguma coisa através da cirurgia, mas você continua tendo tudo aquilo que a natureza te formou. Então, Deus não deixa ninguém enganado. Mas o inimigo tenta enganar as pessoas. Se você é um homem, uma mulher de Deus, você não é da filosofia aí fora, você não é de outra situação. Então Deus quer que você entenda isso, eu fui formado para fazer isso aqui, e eu vou ser isso aqui. Eu vi o testemunho de um rapaz aí, famosíssimo aí, que é jogador de bola aí, na idade mais avançada, estava aí, na Inglaterra, foi vendido lá para os Emirados Árabes, e ele queria vir para o Brasil jogar bola. Beleza. Deus falou para ele assim, parou.
Agora eu te separei para ser meu pastor. Ô, louco. Aí saiu a consagração desse dia do cara aí. Pastor. Não. Por quê? Deus é que rege a nossa vida. Deus é que transforma a nossa vida. A partir do momento que eu entendo que... Aí vem a questão para a gente encerrar. Por que eu pedi para ligar, para você ler o 18? O 18 diz o seguinte: e o anjo do Senhor lhe respondeu, meu nome é inelável, maravilhoso. Quando apareceu a primeira vez para Manoá, para todo, ele apareceu de novo depois, porque houve aquela dúvida, será que não foi o inimigo? Será que foi? Porque não é fácil. A mulher, né, estéril, pô, que negócio que é esse? Hoje tem algum recurso, naquela época não tinha esse recurso da medicina, nenhum. A mulher falou, mas como é que eu vou ficar de graça? Não posso? Como é que eu vou ter? Então surgiu aquela dúvida. O que aconteceu? Quem foi a segunda vez que apareceu para ele? Qual foi o anjo que apareceu para ele? Um anjo que chama Maravilhoso. Eles queriam saber quem que é esse anjo. Pô, quem que é esse anjo? Quem que é? Você sabe o nome dele? Não. Pô, esqueci de perguntar o nome do cara, tudo. Ele foi embora, mas ele vai voltar. Então, aquele voltar, vamos perguntar o nome dele. Voltou a segunda vez. Perguntaram, como é que é teu nome, camarada? Não sabia quem que era. Falou, anjo, você não tem nome, cara? Como é que é teu nome? Ele falou, Maravilhoso. Quem que é maravilhoso? No livro de João, um dos nomes do Senhor Jesus é Maravilhoso. Quem que apareceu para ele a segunda vez? O Senhor Jesus. Primeiro foi o anjo do Senhor. Quem que é o anjo do Senhor que foi o primeiro a profetizar? Apocalipse, quando João, capítulo 1, primeiro de Apocalipse, João recebeu uma mensagem direto dos céus. João, você vai receber uma visão e você vai passar para o anjo da igreja. Ou seja, para os pastores. Então, o Senhor passa para o pastor passar a mensagem, para depois ele operar. É assim que é feito. Primeiro, o pastor é o instrumento. Instrumento, não é nada disso, é instrumento. Então o pastor vem e fala, ó, é assim, assim, assado. Fim. Quem vai concretizar aquilo? O anjo é o Senhor. É a mão do Senhor que faz. Aqui o maravilhoso que é Jesus que fez, ó, é assim, assim, assado. Eu não vou comer teu alimento. Põe lá em cima da pedra lá que eu vou esticar o cajado lá, isso aí vai extinguir. Só para você ver que é um anjo, para tirar a dúvida do coitado. Porque sempre a gente duvida que é as coisas de Deus. Você quer ver uma coisa que a gente duvida? É tudo aquilo que Deus prometeu. Se um macumbeiro falar para o cara assim, ó, você tem que fazer um trabalho, vai te custar 5 mil reais. O cara entra no cheque especial, faz tudo o que você pensar e não duvida um segundo. Mas falou que é de Deus, levanta um monte de um mar de questionamento. Tudo que é de Deus, existe questionamento. Mas tudo que é do inimigo, não. A gente não questiona, a gente faz. De olho fechado. De olho fechado. Provo que teve um monte de vendedora minha, que ia nessas cartomantes da vida, pegava lá dinheiro todo mundo, ó, tem que comprar isso, comprar aquilo, o povo pegava dinheiro, fazia, acontecia, pegava dinheiro emprestado, fazia todos esses negócios que a cartomante mandava. Uma chegou para mim e falou assim, ai, Aniele, ela falou que eu vou ter um príncipe na minha vida. Eu olhei de cima e embaixo e falei, olha, vou te falar, hein, heróis esse anjo aí, que falou para você. Ué, eu falei, que príncipe que é esse, hein? Era estranho o trem ali. É difícil de descer goela abaixo, mas se falou, não vamos duvidar. Mas fica atenta, né? Vou te falar. E eu vi esses tempos na rua, não apareceu esse anjo, não. Até agora não, pode ser que hoje apareceu, mas tudo bem. Então nós temos que estar atento ao que Deus está falando, porque Deus não mente. Lógico, volto a dizer o que eu falei no começo, a gente quer para ontem, e às vezes não é. Às vezes não acontece ontem. Às vezes a coisa demora para acontecer. O ministério do Senhor Jesus demorou 30 anos. Ele nasceu predestinado àquilo. 30 anos para começar o ministério dele. Um monte de gente. Quando Davi foi ungido rei,
ele não virou rei na hora. Ao tempo, já existia um rei, ué. Ao tempo que demorou para que ele se tornasse rei. Ele foi preparado para se transformar num rei, vai virar um rei. Demorou. Assim foi com todo mundo, não é da noite para o dia. Quando Samuel foi chamado, existia Eli. Eli estava lá. Samuel, fala, Senhor. Na terceira vez, Eli falou para ele, Deus falando com você, eis-me aqui. Então, Deus prepara a gente para receber as coisas de Deus. Então ele está preparando esse povo maravilhoso para receber. Não desanima. Parte para cima. Não desanima, parte para cima. Igual aqueles leão. Até foi engraçado, estava eu e a minha esposa em casa e alguém passou para nós um negócio. Aí mostrou, né? Nós quase choramos de rir, esqueci de gravar, senão tinha que passar para ver. O leão indo para a igreja, aquele leão forte, bonito, olhando para um lado, a juba enorme, um leão fantástico, olhava, a formiga passou, já meteu o pé na formiga, banou o rabão e não sei o que, aquela violência, os bichos tudo fugindo, os macacos saindo correndo, e aquele leão batendo forte. Agora, o leão desobediente saindo da igreja, aquele leão manco, magro, caído, com a língua de fora, pedindo para morrer, os pelos tudo caindo no chão, sabe? Andando assim, maquiando, devagar. Eu falei, é isso aí. O leão desobediente que sai é desse jeito. O leão vitorioso é aquele leão que levanta a cabeça, parte para cima. Pensa numa coisa. Sai daqui pensando assim, eu não sou galinha, eu sou águia. Não sou... Nós somos vitoriosos. Então parte para cima. É difícil? Sim. Mas você faz parte desse difícil. Estou aí, Senhor. Me coloca lá. Estou no meio. Faço parte. Né? Não deixa desfalecer. Vai para cima que você não sabe o dia de amanhã. Deus te dá um instrumento na mão, igual deu para Davi, se derruba o gigante com a pedrada. Deus, me dá unção de Davi para esse povo aqui. Não para bater nos outros, para matar com pedrada. Não pode fazer isso, né? Não é para brigar, não. Mas dá a unção de Davi para eles, Pai. Derrama sobre a vida deles, Papai do Céu. Essa coisa que o Senhor tem guardado, a gente não sabe o que é, mas o Senhor tem a ferramenta certa, como o Senhor deu para Davi. Dá para aqueles necessitados, todos que estão aqui, estão necessitados, estão precisando de uma ferramenta, estão precisando de um recurso, estão precisando de algo do Senhor que a gente não pode dar, mas o Senhor conhece o coração de todos, e nós amamos, nós clamamos, Papai do Céu, faz 3 dias que eu estou orando por esse povo na madrugada, para que o Senhor dê ferramenta na mão deles. O Senhor me deu há 3 dias essa palavra para falar para esse pessoal, que o Senhor vai aparecer, que o Senhor vai fazer, não deixe eles desfalecer, aparece de uma forma monumental, para que eles possam saber que é o Senhor, Papai do Céu, não somos nós só clamamos e pedimos, porque quem realiza é o Senhor, direto do trono do Pai. Por isso, Papai do Céu, eu tenho certeza que o Senhor vai aparecer e fortalecer esse povo maravilhoso, na unção de Cristo Jesus, porque tudo aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir na terra dos viventes, e todo inimigo, todo levantar, toda oração contrária, toda hora de macumbaria, todo espírito de inveja, todo espírito maldito vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Nós não aceitamos represália e não aceitamos nada contrário à tua santa palavra. Por isso, eu profetizo, no nome de Jesus Cristo, a vitória certa em nome de Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos encerrando o nosso santo culto e agora nós vamos ter uma reunião das coisas do Senhor, na presença do Teu Santo Espírito. Nos abençoa, nos leva em paz e em segurança, na presença do Teu Santo e corajoso Espírito. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja perpetuamente em nosso meio. Nós falamos? Amém. Glória a Deus.